Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite. A paz. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Mas uma pergunta que você vai responder a você mesma. Como tem andado a sua vida? Como tem andado a vida da sua família? E Deus nos convida nesta noite a relembrar, através da tua palavra, os teus ensinamentos. A palavra de hoje, ela está em Tobias, capítulo 14, versículos do 11 ao 17. Amém? Amém? E assim diz a palavra do Senhor: recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça, sejam caridosos e esmoleres, que se lembrem de Deus e o bendigam em todo o tempo, fielmente e com todas as suas forças. E agora, meus filhos, ouvi-me. Não fiqueis aqui, mas, no dia em que tiverdes enterrado vossa mãe, junto de mim no mesmo túmulo, ponde-vos logo a caminho para deixar estes lugares, porque eu vejo que a iniquidade desta cidade será a causa de sua queda. Depois da morte de sua mãe, Tobias partiu de Nínive com sua mulher, seus filhos e seus netos, e voltou para a casa de seus sogros. Encontrou-os em perfeita saúde, numa ditosa velhice. Teve para com eles todas as atenções e fechou-lhe os olhos. Tomou posse de toda a herança da casa de Raguel e viu os filhos de seus filhos até a 5ª geração. Morreu com alegria, tendo vivido 99 anos no temor ao Senhor, e seus filhos o sepultaram. Toda a sua parentela e toda a sua descendência perseveraram numa vida íntegra e santo procedimento, de modo que foram amados tanto por Deus como pelos homens e por todos os seus compatriotas. Palavra do Senhor. E é por isso que eu digo que nesta noite Deus vem nos fazer relembrar. Relembrar o que? O teu ensinamento. Porque o título desta passagem, ela diz, Testamento de Tobit. E quem foi Tobit? Se você pegar desde lá no comecinho, no capítulo 1, fala que Tobit era um homem agradável a Deus. Um homem que guardava as leis do Senhor e as colocava em prática. Desde os seus tenros anos, ele jamais se desviou daquilo que era a lei do Senhor, daquilo que Deus tem para a vida dos seus filhos aqui na terra, que é servi-lo e amá-lo acima de todas as coisas, temer a Deus. Então, esta palavra, para mim, ela vem nos trazer isso. Como eu tenho vivido a minha vida? Eu sou igual Tobit, esse homem santo que agradou a Deus em todos os sentidos da sua vida? Eu sou caridosa, eu pratico a justiça,
Eu olho o irmão com os olhos de misericórdia ou eu só julgo? Muitas vezes nós nos perdemos com as luzes do mundo e queremos ser como o mundo é e não como Deus quer que sejamos. Queremos ser aquilo que o mundo nos oferece. Você pode ser isso, você pode ser aquilo, mas não aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida, para a nossa vida. E isso vem martelando, né? Martela, na realidade, né? Todos nós. O meu proceder, como tem sido? Como tem sido o meu convívio na minha família? Eu tenho amado? É a pergunta que a gente faz muitas vezes. Senhor, eu amo mesmo meus familiares? Do jeito que como eu ajo, o que eu falo, demonstro o amor que eu sinto ou só fica dentro de mim? Ou eu não consigo expressar, não consigo amar o meu filho, o meu marido, o meu irmão, a minha irmã, do jeito que eles são. Porque para mim eles têm que ser perfeitos. Mas não olho para mim. Não olho se a minha vida é perfeita. Perfeita aos olhos de Deus. Então, que nós possamos mesmo ter dentro de nós essa vida de Tobit, que ele cresceu, um homem temente a Deus, criou o filho nas leis do Senhor, e esse filho refletia também, porque aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe a temer a Deus. E a palavra, você lê no livro, fala muito da constituição da família. Como que Tobias constituiu a família dele, o filho de Tobit? Ele foi fazer um agrado ao pai, receber um dinheiro que o pai tinha para receber e voltar para casa. Mas como o Senhor mandou o anjo dele, porque ele tinha escutado a oração tanto de Tobit quanto de Sara, ele mandou o seu anjo para curar as duas pessoas. Porque Tobit, para ser provado, ficou cego, de uma cegueira que não se curava, que nada passava, ficou na escuridão, mas a escuridão apenas dos olhos. Isso que é bonito, porque ele não cegou também os seus sentimentos, o seu emocional para o Deus que ele servia. Mesmo cego, mesmo passando por tantas provações que ele começou a passar depois da cegueira, de ser abandonado pelos seus, de que ninguém querer conviver com ele, ninguém se achegava até a sua casa, porque ele estava como se ele estivesse pagando um grande pecado. E falava como que ele ainda conseguia servir aquele Deus que estava fazendo ele passar por tudo aquilo. E assim somos nós. Hoje, o que nos cega? O que tem cegado você? O que tem cegado o seu jeito de ser de Deus? O que tem fechado os seus olhos para as leis do Senhor? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele nos faz essa pergunta: o que tem cegado você? Deixe tudo isso de lado. Deixe as mesquinharias, deixe o orgulho e muitas vezes o amor próprio, porque o amor próprio muitas vezes também nos faz cair, porque não nos faz enxergar a graça que Deus tem para nós mais à frente, ou naquele mesmo momento em que fechamos os nossos olhos para o querer de Deus, para o agir de Deus na nossa vida. E assim continua a história. Tobias foi com um anjo e no caminho eles pararam na casa de Raguel, pai de Sara. Sara já tinha sido dada em casamento 7 vezes.
E os 7 homens tinham falecido na noite de núpcias sem consumar o casamento, porque um demônio os matava. E ela, cansada daquela situação, por ter sido humilhada por uma escrava, ela rogou a Deus, ou a matasse ou mudasse a sua sorte. E Deus enviou Tobias. E o anjo disse a Tobias: não case com ela pela paixão, mas sim com aquilo que Deus tem para cada um, que é deixar descendentes, geração após geração. Quantos de nós só casamos porque estamos literalmente, como se dizem hoje em dia, apaixonados pela pessoa, por uma outra pessoa? Quantos de nós só nos casamos, só conseguimos relacionar bem com uma companheira se sentimos aquele friozinho no boca do estômago, os olhos fazer os nossos olhos brilharem e outras coisas? Mas não paramos para perguntar para o Senhor: Senhor, é esta, Senhor Jesus, a tua filha que vós tem reservado para mim? Ou é este, Senhor, o teu filho que vós tem dedicado a ser o meu esposo? Ou como está o seu casamento? Como você tem olhado o seu marido? Você tem olhado a ele com os olhos de que ele é o filho que Deus reservou para você? E juntos vocês possam crescer e fortalecer na fé. Porque o casamento também, Deus fala, que é a base para uma fé sólida. O homem e a mulher que orarem juntos ganharão todas as graças do reino. E ele prometeu isso a Tobias. Diz que se ele, durante 3 noites, apenas orasse, para que o demônio fosse expulso, para que todas as coisas fossem quebradas, que eles teriam uma vida de bênçãos. E ele obedeceu. Hoje, será obedecido a esse mandamento do Senhor? De vivermos mesmo uma verdadeira família cristã? Uma família cujo marido, cuja esposa estão mesmo com o olhar e com o coração abertos para o que Deus tem para cada um de nós? Onde Deus quer levar a tua família? Você sabe? Se não, é porque você tem impedido a ação do Espírito Santo na tua vida. E como você tem impedido essa ação? Deixando de orar, deixando de pegar os teus e clamar a Deus pela dádiva, principalmente da vida. Clamar e pedir mesmo a Deus que Ele continue abençoando vocês, cada um dos teus. Quantas vezes deixamos isso de lado, né? Vamos dormir com raiva, vamos dormir cheio de remorso, mas não damos o braço a torcer. E fechamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque é somente através do Espírito Santo que nós conseguimos escutar a Deus. Se você não dobrar seu joelho, não clamar a Ele: Senhor, dai-me desse Espírito Santo, Senhor, que vós concedestes a Tobias, de saber escutar, de saber ser perseverante na fé, Senhor, em meio a todas as tribulações, em meio a todas as brigas, Senhor. Derrama, Senhor. Peça mesmo que Ele derrame, e tudo mais Ele vos dará. Porque Deus hoje, Ele está pedindo um espírito novo. Que cada um peça mesmo a renovação do teu Espírito Santo, do teu Espírito. Que o Espírito Santo venha mesmo renovar dentro de você o que você é.
essa pessoa que, por mais que muitas vezes parece feia aos olhos do mundo, foi sonhada e é amada por Deus. Não importa, Deus diz, não importa o que você seja, não importa por onde você tem andado, não importa o que ter feito você seguir por este caminho, Ele te chama hoje. Volte o teu olhar para mim. Volte o teu olhar e viva os dons que eu derramo sobre vocês. O dom de santificação, que é a sabedoria, o entendimento, a prudência de saber escutar o que o Espírito nos diz, para podermos mesmo seguir na presença de Deus, para podermos ser uma família, para podermos ser pais e mães que eduquem e que levem o filho a ter essa vida santa, essa vida plena, essa vida que te leva mesmo ao encontro dos sonhos de Deus. Sonhar é fácil, mas ir atrás deles às vezes exige muita, às vezes muito suor, muita dor, muitas lágrimas. Mas se sonhamos com Deus, sempre atentos ao que Ele quer de nós, os nossos sonhos, nossas lágrimas não são em vãos. Então, se você tem sentido que a tua família está sendo despedaçada, recorra a Deus, mas recorra com todo o teu coração, porque Tobit, ele era um homem que temia Deus sobre todas as coisas e com todo o teu coração. Então, que essa história, que esse testamento dele, de deixar mesmo essa herança, de acreditar, de ter a fé viva, a fé renovada todos os dias pelo Espírito Santo, acompanhe também a nossa casa hoje. Acompanhe também aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida daqui para frente. Que hoje seja um marco em que o que passou a gente entrega nas mãos do Pai, e o que virá a gente entrega duplamente nas mãos do Pai, pedindo mesmo sempre que o Espírito Santo venha ao nosso amparo e ao nosso socorro. Amém? E assim, nós possamos fechar os nossos olhos